antirracista, Lula Rocha, é da maior significância e da maior relevância social, acadêmica e institucional. O Fórum de Mulheres Negras entende que quando a gente começa a pautar as nossas lutas, principalmente na educação, é de grande importância, que nossas mulheres, nossa população esteja dentro das universidades. E tratar de um núcleo de estudo, que vai tratar de pensadores que pensam a questão racial, que tratam deste recorte dentro de uma universidade, é de grande importância para nós. Faço parte do NEV desde a graduação, desde quando eu cursava serviço social, agora eu sou formada e faço mestrado em relações étnico-raciais. Então, tendo em vista a minha trajetória, minha inserção no núcleo, nos coletivos também, que é dessa forma que eu começo a me reconhecer enquanto mulher negra e que eu decido estudar sobre as questões étnico-raciais. Fala, moçada, tudo bem? Eu me chamo Bruna Menezes, sou estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Política Social da UFES, sou integrante do NEV, que é o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. Eu tô aqui hoje em nome do NEV para fazer um convite a vocês e contamos com a presença de vocês. Obrigada! Esse projeto, qual que é a ideia dele? Então, o grupo de estudos é um grupo de estudo antirracista que surge como fruto do planejamento que a gente fez no NEV no final do ano passado, e ele certamente é o contínuo das lutas negras históricas do movimento negro. Quando se pensa em questão racial no Brasil, você tem que pensar no movimento negro. As resistências e os avanços que tivemos em relação ao debate e às políticas públicas voltadas para a população negra têm a ver diretamente com o movimento negro. Durante o nosso planejamento, infelizmente, nós recebemos a notícia do falecimento do nosso companheiro militante aqui do estado do Espírito Santo, Lula, e em homenagem a ele, nós decidimos, enquanto núcleo, que o grupo tivesse esse nome, que o grupo levasse o nome dele como uma homenagem permanente. Acho que falar sobre a trajetória do Lula é um desafio muito grande para a gente, O Lula foi uma criança normal, Mas só que ele começa já a provocar a sociedade muito menos antes de até ter nascido. E aí, quando a Penha engravidou do Lula, então, com a minha militância, aí a gente já estava também no processo de criação, tivemos a CUT, no processo de criação do Partido dos Trabalhadores, e aí a própria rua, a vizinhança começou a me chamava de Lula, e quando a Penha engravida do Lula, eles já começam a falar Lula, 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 e eu já tinha uma tradição de que a minha primeira filha, a Ana Paula, eu tinha colocado o nome dela de Ana Paula, porque foi quando o João Paulo, o Papa, esteve aqui no Brasil e veio ao Espírito Santo. E aí foi, na sequência, veio toda aquela questão do Lula, da criação do Partido dos Trabalhadores. E aí eu acabei sendo convencido, e apesar de ser... tinha uma admiração pelo Lula, quando era ainda sindicalista. E aí aquilo também já me provocou a acabar colocando o nome dele, Luiz Inácio
Silva da Rocha. E assim, na mesma sequência, foi também o INE, porque foi quando eu tive o grande privilégio de participar de uma reunião, né, quando o Mandela esteve aqui. E aí, ele já na adolescência, ele já começou a organizar, junto com outros companheiros, o Grêmio Estudantil lá na escola, né, no colégio. Daí foi para uma organização maior, aí ele já começou a vir para o antigo Cefet, hoje o IFES, né? E aí, quando ele termina o ensino médio, ele já começa também frequentar um cursinho que na época tinha na UFES, que era chamado Universidade para Todos. E aí eu peguei e convidei a ele se ele não queria ficar de voluntário lá, que na época eu já era presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e se ele não queria trabalhar voluntariamente, até para desenvolver e tudo. E aí ele começou a trabalhar lá comigo, lá me ajudando lá no Conselho. Mas quando ele chega no Conselho, ele começou a ampliar essa militância. E ele foi para a FAESA e resolveu fazer Direito. E foi cada vez mais ampliando a sua ação na luta política. Ele tinha um negócio seguinte, ele andava, a sua militância a nível estadual, a nível nacional, né, mas ele não deixava o município dele, ele tinha toda a sua militância, mas ele estava voltado, preocupado com o município de Cariacica, né? Quando você pega, quando ele resolve ser candidato, você precisa ver o projeto político que ele fez. Ele fez debate na área da educação, na área da cultura, na área do desenvolvimento econômico. Então, era uma coisa assim tão perfeita e tão assim, um modelo mesmo de gestão que englobava a participação de diversos segmentos, né, de diversas áreas e envolvia a comunidade. Então, era uma pessoa que tinha uma capacidade de dialogar, né, com as pessoas e tinha uma luta de alegria, né? Ele só, os problemas, ele debatia e tudo mais, mas não deixava de jogar. Uma vez por mês ele fazia uma pelada junto, né? Não abandonou a juventude dele, mesmo que aqueles que não seguiram a mesma militância que ele, mas ele cultivava isso. Tinha uma ligação com todos os primos, né? Os familiares, ele dava atenção a todo mundo. Era uma pessoa que difícil de entender a capacidade que ele tinha, né, e a sensibilidade que ele tinha. Então, e ele era uma pessoa que era, quando você pensava que ele estava só militando no movimento negro, ele estava militando em outras frentes políticas, no movimento de direitos humanos, na questão da juventude, organizava, dava espaço para as pessoas, dava voz, né? E era um cara que tinha uma diplomacia. E uma outra importância, né, completando o que Isaías falou, é o engajamento. Já falou que sempre nós participamos dos movimentos, né, das reuniões. Então lá em casa sempre teve muitos livros, né, e ele gostava muito de ler. E ali tinha muitos livros que falavam dos negros, né, e tinha também a Noite da Beleza Negra, então a gente sempre estava presente nessa Noite da Beleza Negra. E tinha o INE, sempre gostou também de participar, o INE participava, né? Ele ganhava a medalha como um dos negros bonito e tal, a Paula também participou também. Então quero dizer que a leitura e as crianças ter acesso em livros na sua casa, isso contribui muito também, né? E eu me lembro uma noite, né, que nós estávamos em festa lá na Associação de Moradores, e o Lula ficou em casa dormindo. Ele tinha uns 4 aninhos. Ele acordou, não achou eu e Isaí em casa, a Paula certamente estava com a gente lá, ele estava sozinho. Ele saiu da nossa casa e foi lá onde nós estávamos, sem chorar, sem reclamar, você está entendendo? Então, o Lula, né, como o Isaías colocou, desde a geração,
ele já veio um menino para transformar. E na comunidade, né, eu fui também vice, fui coordenadora da comunidade, e várias equipes também eu coordenei na comunidade, né, como equipe de batismo, equipe de ministro, fui menino de Eucaristia há mais de 12 anos. Então sempre eu tive uma vida ativa na minha comunidade. Às vezes eu até brinco, né, com o meu colega, né, porque a minha comunidade, a maioria são brancos, né? Aí eu falo, mas eu ocupo meu espaço. Então ali nessa comunidade eu me sinto acolhida, me sinto abraçada. E nesse momento que eu estou passando, eu vejo o carinho dos irmãos comigo, né? Aquela palavra amiga, né? Porque diante desse quadro, né, que nós estamos passando, é Deus, em primeiro lugar, e os amigos. E a gente pode ver que o Lula tinha muito amigo. Então, é tanta palavra de carinho, tanta homenagem, isso aí também ajuda muito. Mas Deus deu sabedoria para que nós pudéssemos viver cada momento. Então, eu sou muito grata a Deus. Dói. Mas é a vida, né? Eu sou a Gilsa, professora do Departamento de Serviço Social da UFES e integrante do NEV, do Grupo de Estudos sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos. A Rocha é um integrante, foi um integrante histórico da luta social do Estado do Espírito Santo, particularmente da luta pelos direitos humanos e de combate ao racismo. Esse vídeo é resultado de um esforço coletivo, uma forma também da gente viver o luto, né? A perda desse companheiro, que deixa um espaço, um vácuo significativo na luta social deste Estado. Esse também é um vídeo que faz o lançamento do grupo de estudo, intitulado Lula Rocha, um grupo de estudo que vai se debruçar sobre autores negros e sobre temas relacionados à questão racial. Sejam bem-vindas e bem-vindos, e a gente espera que vocês participem desse mergulho conosco, conhecendo um pouco mais profundamente a história desse valoroso companheiro. E é muito importante para mim, ainda mais nesse momento, receber esse convite do NEV, que está criando aí esse grupo de estudo Lula Rocha, trazendo como pauta, né, o antirracismo, né, porque não basta apenas lutar contra o racismo, isso eu aprendi com ele e com todas as pessoas aqui do Movimento Negro do Espírito Santo. Temos que ser antirracista. Esse discurso, né, de que não existe preconceito, a gente já sabe que nós temos um problema estrutural e vai ser sempre pauta, né, a luta contra o racismo. E o Movimento de Direitos Humanos do Espírito Santo vai fazer 37. Lula é filho desse movimento, ele nasceu dentro desse movimento de direitos humanos. Ele tinha palavras para todas as pautas e nos incluía em todas as outras pautas. Quem não se lembra da gargalhada de Lula, mesmo em momentos de crise, em momentos que a gente se reunia tão difíceis, e ele chegava, trazia o que ele pensava e nos dava aquela gargalhada que nos energizava. É pela vida e pela dignidade humana que a gente vai continuar essa luta de todas as lutas de Lula. Olá, todos e todas. Sejam bem-vindos a esse momento de lançamento do grupo de estudo antirracista Lula Rocha. Nós vivemos um momento muito importante na sociedade brasileira,
principalmente nesta última uma década e meia. Um conjunto de pesquisadores constituíram uma agenda pública em torno das políticas antirracistas que têm produzido desdobramentos importantes nas universidades. Nesse sentido, a constituição de um grupo de estudos como o Grupo de Estudos Antirracista Lula Rocha é da maior significância e da maior relevância social, acadêmica e institucional. Trazer, então, o nome de Lula Rocha para um grupo de estudos significa nós reconhecermos, né, o espaço do movimento negro e dos militantes negros como sujeitos de produção de conhecimento. Né? O movimento negro é, sobretudo, um espaço de produção de conhecimentos. Muitas das pesquisas, muitas das linhas de projetos que são desenvolvidos hoje são advindos desse grande coletivo que é o movimento social negro, que há décadas vem interpelando, vem indagando as universidades brasileiras na perspectiva de superação do eurocentrismo e de superação do racismo científico e do racismo epistemológico. Então, um grande salve a Lula Rocha, né, registramos aqui a nossa homenagem e seja muito bem-vindo, Grupo de Estudos Antirracistas Lula Rocha. Um grande salve para vocês. Axé. Então, para falar sobre o Lula, eu quero começar falando de uma coisa que pouca gente sabe, que o Lula ele foi do MNU. Ele estava no nosso processo de refundação do MNU em 2012, no Mucane, no Museu Capixaba do Negro, e ele ficou com a gente até mais ou menos 2014, quando ele volta a trabalhar com o Círculo Palmarino, com o fortalecimento do Círculo Palmarino. Que eu, na verdade, eu conheci o Lula da seguinte maneira: eu vim trabalhar no Sindicato dos Bancários e o Lula foi representar o pai dele, o Isaías, numa homenagem lá no Morro da Piedade, pela Associação de Moradores, e fomos, né, uma galera, eu, ele, Gilbertinho, Ilma, né, falecida Ilma Viana, Alex Siqueira, enfim. E fomos conversando e rindo e voltamos e fomos beber uma cerveja. Então, algumas coisas ele dizia: a Wanda não é fácil, não sei o que, a Wanda é brava. Não, é porque o Lula ele tinha um outro jeito de fazer política, né? Ele fazia política de um jeito muito firme, mas ao mesmo tempo muito doce. Então, assim, o que eu tenho sobre o Lula é isso: o Estado do Espírito Santo ele fica órfão. Fica órfão de uma pessoa com aquelas características, com aquelas qualidades. Nós temos vários outros jovens maravilhosos, brilhantes, né? Mestres, já acadêmicos e coisa e tal, né? Mas que conseguia fazer essa articulação com os dois lados, como ele conseguia, e mesmo assim continuar a ser respeitado. Olha, eu acho que a gente, se conseguir ter, né, temos que acreditar nisso, mas se conseguir ter de novo, vai demorar muito tempo, porque forjar alguém na luta com aquela história, com aquela postura, é muito difícil. Acho que é de extrema importância a gente destacar a criação desse grupo de estudos antirracistas na UFES. Infelizmente, com esse recrudescimento do racismo, do sexismo, da LGBTfobia, é preciso que a universidade abra espaços para debate, para pesquisa, de buscar solucionar a questão do racismo no Brasil. Obviamente que o que se produz na universidade nem sempre pode ser aplicado em políticas públicas, mas é um grande incentivo para iniciar e para enriquecer os debates. Mais importante ainda, e aí eu acho que é a homenagem que esse grupo de estudos está fazendo. Então, é importante a gente registrar o falecimento do camarada Lula Rocha, que foi um militante atuante, que inclusive atuamos juntos em diversas frentes, como o Círculo Palmarino, onde nós fomos fundadores, no próprio Afro Kizomba, onde também fomos fundadores, e que infelizmente nos deixou muito cedo. Lula foi um diplomata e a gente
sente a perda desse camarada. E a importância desse grupo estar resgatando essa imagem. Muito honrado e agradecido por participar de um grupo tão importante nessa conjuntura que nós estamos vivendo, de reflexão, de estudo contra o racismo, pela afirmação da negritude, essa parcela da população majoritária, diga-se de passagem, mas que é tão discriminada e criminalizada pelo Estado e pela sociedade. Então, é fundamental essa atividade, me sinto honrado, muito agradecido de estar aqui, participando de um grupo que tem como nome Lula Rocha. A vida do Lula se confunde com as lutas históricas da negritude do seu povo, o povo que ele tanto amava e a quem ele dedicou toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua militância. O Lula foi incansável na sua luta, na sua dedicação, na construção de possibilidades, de sonhos, de alternativas e de vias possíveis de serem caminhadas no enfrentamento ao racismo estrutural, ao racismo pessoal, cultural, que impregna a nossa sociedade e que tantos males causam. Então, assim, participar deste momento é fundamental, né? Não apenas para mim, mas para a população capixaba, que tem em Lula uma grande referência. Lula, ele semeava sonhos, ele alimentava esperança, ele cultivava sentimentos, foi uma liderança genuína, autêntica e procurou, assim, incluir todos os que podiam, que eram possíveis ser incluídos, né, na construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, muito obrigado por participar deste momento e vamos continuar cultivando sonhos, alimentando a esperança que o Lula cultivou e alimentou durante a sua passagem, sua breve passagem entre nós. Lula Rocha vive para sempre. Eu sou Ana Lúcia da Rocha Conceição, militante do movimento negro, do movimento de mulheres, moradora de Cariacica, sou historiadora, professora de ensino de História no município de Vila Velha. Muito importante para a gente, no estado do Espírito Santo, que é o estado onde que mais se mata, que os direitos da população negra, jovem, de mulheres, LGBTs, população quilombola, é invisibilizado diante, né, da sociedade e diante do poder público. Então é importante ter esse estudo dentro da academia e fazer esse diálogo entre a sociedade e a academia, a produção, né, da pesquisa através do núcleo. Isso é muito importante. Mas também essa homenagem, ao falar da luta contra o extermínio da população negra e da juventude, é falar de Lula Rocha. Então essa homenagem é muito importante, né, e aí é um nome de peso para que a juventude, né, tenha como referência, que é um dos maiores movimentos de juventude, em especial da juventude negra. Então o Lula trouxe essa pauta, a gente sempre foi parceiro, então é uma homenagem justa, importantíssima, mas é uma homenagem de luta, dizer, falar Lula Rocha é falar, é lembrar, ter essa memória, né, a luta dos direitos humanos, a luta do direito da juventude negra do Espírito Santo e do Brasil. Salve, salve, meu povo preto. Eu sou Gilbertinho Campos, sou militante do movimento negro desde a década de 1980. Eu sou um dos fundadores do Círculo Palmarino, que está completando 15 anos de atuação. É uma entidade nacional do movimento negro. Essa entidade nasce a partir de uma percepção que este governo ele começa a namorar as ideias neoliberais, né? Então abandona o programa democrático e popular
e promove um governo de conciliação, um governo de muita negociação, principalmente com o sistema capitalista e os adversários históricos no que diz respeito no campo ideológico do Partido dos Trabalhadores. A importância de um grupo de estudo antirracista dentro dessa universidade, ela assim, é de grande monta. Eu ingressei na UFES em 1998. Quando eu cheguei aqui em 1998, né, onde a gente, digamos, estava no auge da democracia brasileira, das liberdades, enfim. Mas quando eu cheguei aqui em 1998, no curso de História, a maioria absoluta dos trabalhos acadêmicos dentro do curso de História era sobre a imigração italiana. E eu estou falando de alunos negros, brancos, porque naquela época o curso de História era o curso onde atraía mais pessoas negras, inclusive militantes na época, né, para sentar aqui nas cadeiras aqui da universidade. Então, essa lógica, ela vinha de muitos anos aqui na universidade, né? É uma revolução, e assim, e esta revolução e esta alteração, elas vêm justamente daqueles estudantes negros que sabem da necessidade e da importância de fazer esse trabalho aqui. Porque se a gente fosse deixar para os intelectuais brancos, essa coisa não aconteceria. Ou seja, nós teríamos que aprender coisas da nossa vida, mas que o branco que esteja falando, e não o nosso povo que esteja falando. E ele ganha mais importância porque ele homenageia um dos maiores militantes do movimento negro que o Espírito Santo já conheceu, que é o Lula Rocha. O Lula é uma pessoa que eu conheço desde criança. Eu vi o seu nascer na militância, eu militei com todas as suas famílias, depois eu militei com ele, e o Lula, ele começa a sua trajetória ainda no movimento secundarista na cidade de Cariacica, onde ele se engaja nesses movimentos secundaristas, organizando grêmios, enfim, mobilizando os estudantes, principalmente os estudantes, onde o olhar do Estado nunca chegou, que é os estudantes da periferia, organizando esses estudantes para levantar principalmente a bandeira de cotas raciais, que ela estava no início do seu debate naquele tempo. Bom, o Lula também é coordenador nacional do Circo Palmarino, foi coordenador nacional do Circo Palmarino, ele foi coordenador do Circo Palmarino aqui no Espírito Santo, e a partir da sua atuação, a partir da sua liderança, hoje o Circo Palmarino é uma das entidades mais importantes no cenário nacional da luta antirracista. E aqui no Espírito Santo nós temos diversas frentes, diversas atividades, tudo isso capitaneado pelo nosso companheiro Lula. A falta que o Lula vai fazer é impensável. Como diz as pessoas religiosas, que o Lula era um anjo, e normalmente os anjos, eles não vivem muito tempo, têm vida curta, mas eles conseguem fazer muitas coisas, muitas realizações em pouco espaço de tempo, e essas realizações elas ficam para a eternidade, e o Lula foi esta pessoa. Por isso que a homenagem que esse grupo de estudo faz ao Lula, ela é fundamental. Estadual de Mulheres Negras, ele vem após a Marcha das Mulheres Negras. Nós fizemos uma luta em 2015 até conseguir fazer essa marcha para mostrar a especificidade, melhor dizendo, das mulheres negras do Brasil. E logo após a gente fez núcleos estaduais. É de extrema importância, e eu sempre falo que principalmente no Espírito Santo, que tenhamos espaços que façam a luta antirracista, que prolifere, né, o debate sobre não é só não ser racista, mas ser antirracista. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje trazendo o apoio do Núcleo Estadual de Mulheres Negras
a esse grupo de estudos que o NEV está trazendo para apresentar novos debates e novos estudos para a população negra do nosso estado. Porque eu costumo dizer que no Espírito Santo, muito para além de sermos um estado conservador, nós ainda vivemos a província. E muitas das vezes isso é que dói na carne, e na carne preta. Neste momento de pandemia, onde várias famílias pretas têm passado por grandes dificuldades, sejam elas de alimentação, sejam elas com dificuldades de saúde, de ter acesso à saúde, de ter acesso aos mínimos condições de atendimento em todos os aspectos, onde a gente está tendo um grande número de desempregos, mulheres perdendo serviços, seus empregos, e a maioria das vezes são elas as sustentadoras de suas casas. É de extrema importância que a gente também entenda o que é essa pandemia e o que é o papel do antirracismo nessa pandemia. E, claro, eu parabenizo e fico honrada, lisonjeada de estar aqui, sabendo que essa homenagem também é ao meu amigo Lula Rocha. A família receba com todo o nosso carinho, com todo o nosso respeito, nosso sentimento, porque o Lula, ele foi o cara que nos ergueu. Eu falo que uma parte da minha história, ele fez parte no momento que ele virou para mim e falou: segue, voa, não se segura, não se permita ficar preso em caixinha. E eu sei que, de uma certa forma, ele construiu junto quem eu sou hoje e construiu hoje também a história dos direitos humanos dentro do Estado do Espírito Santo. Atualmente eu estou na presidência do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Espírito Santo. Ele articula e reúne todas as ações de direitos humanos. O Estado do Espírito Santo é formado por poder público e sociedade civil, na perspectiva mesmo de fiscalizar as ações de violação de direito, na perspectiva de criar e fomentar práticas em direitos humanos, promovendo direitos humanos no Estado do Espírito Santo em defesa de todas as pessoas que podem estar em violação de direitos humanos. Um dos pontos centrais do debate dos direitos humanos são as pessoas privadas de liberdade, tanto adultos quanto adolescentes. A gente tem um índice e um número elevado de denúncias de violação, de maus tratos, de tortura, de privação de alimentação que não é nem suficiente, nem de uma qualidade que permita um ser humano se alimentar. A gente tem denúncias de pessoas que ficam aí 5, 10, até 11 anos presas provisoriamente, sem um julgamento. Então, a gente tem uma violação direta a essas pessoas de privação de liberdade. Além disso, a gente ainda tem na privação de liberdade os adolescentes, que também têm sofrido, e a gente tem recebido denúncias de tortura, de maus tratos, de utilização excessiva de tecnologia que são ditas não letais, mas que agridem diretamente o adolescente. Então a gente tem o uso de bomba de gás, a gente tem o uso de spray de pimenta, inclusive em adolescentes asmáticos, que colocam em risco a vida desses adolescentes. E, além disso, a gente também tem se ocupado no Conselho Estadual de Direitos Humanos da segurança pública. Então, a gente tem uma ação do Estado, na verdade, a gente tem uma violação de direitos humanos em duas medidas, uma pela ação do Estado, outra pela omissão do Estado. Então, a gente tem uma ação do Estado nas periferias, muito diretamente, que tem matado, seja pela guerra às drogas, seja pela violência policial ou pela violência nas próprias comunidades, que tem matado as pessoas nas periferias. A gente tem denúncias, de pessoas que desaparecem, pessoas que são mortas, pessoas que são agredidas nas periferias capixabas. E quando eu falo omissão do Estado, eu falo na perspectiva das políticas sociais que não estão presentes no contexto das comunidades,
mas está presente a segurança pública, mas não está presente uma educação de qualidade, mas não está presente uma saúde de qualidade, não tá presente uma política de empregabilidade, uma política de lazer, de esporte, de cultura. E isso, majoritariamente, é feito por movimentos sociais, né? Então, por isso que eu falo que a questão da segurança nas comunidades e, na verdade, o cuidado e as políticas públicas nas periferias capixabas, elas precisam estar presentes. O Estado, mas numa perspectiva de produção de política social, de política de transformação social, muito mais uma política repressiva do que uma política repressiva, né? E esses dois contextos, tanto da privação de liberdade, né, adultos e adolescentes, quanto na perspectiva da segurança pública, a gente percebe nitidamente que a questão racial ela cruza todos esses e talvez seja central nesse debate tanto da privação de liberdade quanto da segurança pública. Então a gente percebe que majoritariamente as pessoas que estão em privação de liberdade, sejam adultos, sejam adolescentes, são pessoas pretas e pardas. A gente percebe que as pessoas mortas nas comunidades, nos confrontos, são majoritariamente pessoas pretas e pardas. Então a gente percebe o quanto que a discussão racial ela cruza todas as políticas. E essa talvez seja a grande importância desse núcleo de estudos, né? Colocar isso em cena para a gente poder promover de fato uma transformação social por uma sociedade que seja em seu exercício de fato antirracista. Agora em 2020 teve a Semana Estadual de Direitos Humanos, promovida pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e com outros movimentos sociais. Que o tema da Semana de Direitos Humanos foi a luta por uma sociedade antirracista. E um dos colegas que veio falar com a gente foi justamente Lula Rocha, que foi presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, que era um grande parceiro nessa luta. O Lula, talvez a maior parte das denúncias que a gente recebia era vindas do Lula, era de articulações do Lula, de pessoas que procuravam Lula antes de procurar o Conselho. E, além disso, o Lula era um grande mentor, na verdade, né? Assim, eu quase que ligava para o Lula quase que semanalmente. Lula, tô com um caso assim, assim, assado, como é que a gente faz? Eu tô com um problema assim, assado, deu problema numa unidade prisional tal, me ajuda. E o Lula era aquele articulador que reunia todas as lutas nele, que trazia isso em cena e que nos ajudava a transformar a sociedade, a promover direitos humanos. O Lula acho que vai fazer muita falta para o Estado do Espírito Santo, vai fazer muita falta para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, para mim, né, nesse exercício da presidência, para mim enquanto pessoa. Atualmente, presidente da União de Negras e Negras pela Igualdade no Espírito Santo. A UNEGRO é a entidade que, na gênese da sua criação, está a luta antirracista, aliada à luta de classes e à emancipação da mulher, né? É uma entidade nacional, hoje estamos presentes em 22 estados e no Distrito Federal, e aqui no Espírito Santo está constituída desde 2004. Eu acho assim, muito importante ter um núcleo de estudos dentro da academia para tratar essa questão da violência, né? Sabemos que a população negra é vitimada pela violência, inclusive por um projeto genocida de Estado, né, de abandono das políticas sociais e políticas inclusivas. E levar o nome do Lula Rocha, né, que foi uma referência para o movimento negro aqui no Espírito Santo e para o movimento negro no Brasil. Assim, eu tive uma relação muito próxima com o Lula, quando a gente teve um projeto ousado aqui no Brasil de construir um congresso de negras e negras, né? Articulamos várias ações no Estado do Espírito Santo. Depois, quando ele incentivou muito a participação da nossa entidade no Conselho Estadual de Direitos Humanos, onde pudemos influenciar em várias pautas, né? Não só da segurança pública, mas sobretudo do empoderamento da população negra, né? Para dar visibilidade a essa pauta. Acho que o Lula é uma das pessoas assim imprescindíveis, né? Fará muita falta e dificilmente, assim, num curto espaço de tempo, teremos alguém com a capacidade política, de articulação, né? E sobretudo de agregação, porque o Lula é uma pessoa que agregava muito,
Então atuava em várias dimensões, em várias frentes, né? Então, assim, superar essa perda não é fácil, mas certamente ele deixou muitas sementes, né? E muitos se inspirarão no Lula, né? Para poder seguir nessa luta. Eu me lembro que eu tenho um camarada de partido, né? Ele viveu as agruras do regime militar, né? Foi preso, torturado. Ele falava sempre para mim assim: Wellington, tem camaradas que valem por 1, tem camaradas que valem por 10, mas tem camaradas que valem por 1000. E eu coloco o Lula nesse patamar de ser um camarada assim de uma dimensão muito grande, né? Então, assim, eu acho que esse grupo de estudo tem a dimensão, né, importante de levar o nome de Lula Rocha, de trabalhar essa questão do extermínio da juventude negra, que para mim eu vejo como uma questão civilizacional. Não é um problema só da população negra, é um problema do país. É inaceitável que a gente continue a cada 23 minutos tendo um jovem negro, as populações pobres e periféricas serem desassistidas de saúde, educação, cultura, e por outro lado, o único poder que o Estado nos apresenta é o poder da força policial. Então, assim, precisamos fazer muitos mais marchas no extermínio da juventude negra, mas precisamos incidir também em outras pautas. Eu acho que, assim, aproveito até a oportunidade para falar aqui para o núcleo da importância da gente debater a discriminação, a tributação e a regulamentação das drogas. E inserir a população negra nesse mercado para que possa ter um viés econômico que favoreça a população negra. Então, assim, parabenizo, né, a academia por essa iniciativa, mais ainda por levar o nome desse companheiro, desse camarada de luta que foi o Lula Rocha, e não me coloco à disposição e a entidade aqui do Espírito Santo para contribuir nesses trabalhos de pesquisa. É de grande importância, né, estar aqui falando deste momento, falando dessa importância dessa construção de um núcleo dentro da Universidade Federal. Eu participo, né, sou membra e coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras. É um fórum que tem uma luta, né, vem aí desde a época da escravidão, em que as mulheres negras criam estratégias, né, para que a gente possa tomar a nossa liberdade, a nossa emancipação de negros e negras. E o Fórum de Mulheres Negras, ele nasce em 1988, aí no auge, né, da escravatura, com a luta, né, pela emancipação das mulheres. Primeiro vem aí com a luta pela saúde, né, da população negra, e tem essa luta até os dias de hoje, né? O Fórum de Mulheres Negras entende que quando a gente começa a pautar as nossas lutas, principalmente na educação, é de grande importância, né, que nossas mulheres, nossa população esteja dentro das universidades. E tratar de um núcleo de estudo, né, que vai tratar de pensadores que pensam a questão racial, né, que tratam deste recorte dentro de uma universidade, é de grande importância para nós. E mais importante é quando traz ainda este nome, né, de Lula Rocha. Né, acho que Lula foi um grande militante para nós, foi uma pessoa que criou raízes, né, que trouxe para nós e deixou um legado importante no estado do Espírito Santo e no Brasil. Né? Hoje, se nós temos aí a Marcha da Juventude Negra, se nós temos aí várias lutas, Lula sempre esteve presente nessa luta, sempre esteve dando força e animando essa militância a continuar essa luta, trazendo novas pessoas, trazendo novos jovens, né, para dar continuidade a essa luta. Temos certeza que este núcleo, né, que traz esse nome Lula Rocha, vai também propiciar, né, que as pessoas, que os estudantes que estejam ali naquela universidade possam entender e compreender que a nossa luta, ela não é só da população negra, mas ela é de toda a população brasileira, de toda a população do mundo, né? Pensar nessa emancipação da população negra, pensar no estudo, pensar em trazer esse tema para dentro da universidade é fundamental para que, de fato, a gente possa pensar em um país, né, que realmente tem uma democracia, que realmente
pense em incluir todos e todas nesse processo, né, de elevação, né, das nossas vidas, das vidas negras no Brasil. Olá pessoal, meu nome é William Berg, eu estou atualmente como coordenador do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos e como parte do NEV, né, que é composto por uma série de pesquisadores e pesquisadoras, estudantes e profissionais de serviço social de diversas áreas, mas ligados à área da segurança pública, dos direitos humanos, da violência. Nós empreendemos neste semestre a criação do Grupo de Estudos Antirracista Lula Rocha e estaremos com uma agenda agora no lançamento, com um vídeo que vai vir agora abaixo para vocês, né? E também estaremos chamando aí para participar, né, das nossas agendas, dos nossos dias de formação, que serão sempre às quintas-feiras de 19 às 21h30. Esperamos vocês lá, vamos discutir uma universidade e uma educação antirracista.